Boa noite, eu sou Cleisa Cartacho e nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Hoje nós vamos conversar com Paulo Brana, que é engenheiro agrônomo e coordenador geral em exercício do Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre, o PESACRE. O Paulo também, ele representa a Secretaria Executiva do Grupo de Trabalhos Amazônicos. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, e é uma grande oportunidade para a gente falar do PESACRE e também falar do GTA e do movimento social do Acre que está fazendo aqui nessa oportunidade. Isso, nós vamos conversar um pouco, Paulo, sobre os processos de participação popular no desenvolvimento sustentável, digamos assim, né? E aí eu queria começar te perguntando o que representa a participação popular na busca de um desenvolvimento sustentável? Eu acho que para nós do movimento social representa tudo, né? Porque a gente compreende que a participação da sociedade, participação do movimento social na definição, na formulação, na implementação e no monitoramento das políticas públicas é de fundamental importância. Porque os resultados acontecem dessas políticas, dos programas, quando a sociedade participa. Então, para nós é de fundamental importância a participação popular na definição e formulação de política pública. E quando a gente fala em participação popular, o que a gente pode entender por participação popular? Quem seriam as pessoas ou as entidades ou as instituições, quem participaria no processo? Na nossa compreensão, eu acho que a participação ela tem que ser da sociedade civil organizada, né? Eu acho que a sociedade ela tem livre-arbítrio para se organizar, né? Em associações, em sindicatos, em ONGs, né? Como a gente já tem aqui no Acre. Então a participação, vejo dessa maneira, tem que ser organizada para você também acompanhar os processos que estão sendo desenvolvidos do ponto de vista municipal, do ponto de vista estadual, do ponto de vista federal também. E isso vem se dando de que forma? A gente poderia fazer, por exemplo, uma comparação entre o que vem acontecendo em termos de participação popular de uns 10 anos atrás para cá? Como seria esse cenário de uns 10 anos atrás para o que a gente vive hoje no nosso estado, no nosso país, mesmo na nossa cidade? Eu acho que isso melhorou muito, né? Eu acho que a sociedade está um pouco mais responsável, né? Quer dizer, ela está tendo a participação muito maior do que na década, no início dos anos 90, né? Final dos anos 80. Então, acho que a participação da sociedade está sendo maior. Agora, eu acho também que nós temos que ainda melhorar muito, principalmente a qualidade da nossa participação. Quando eu falo assim a qualidade da participação é porque eu acho que os conselheiros participam dos conselhos municipais de desenvolvimento, dos conselhos municipais de saúde, nos conselhos estaduais de desenvolvimento sustentável, rural e florestal, né? Também a nível nacional, por exemplo, um CONAMA é uma instância que nós participamos também a nível nacional. Eu acho que os conselheiros precisam de uma capacitação melhor, principalmente na parte de política pública. Eu acho assim que a participação melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar para ter uma política pública do ponto de vista mais efetivo, que tenha resultado positivo e que venha trazer o bem-estar social da população como um todo. E qual seria, por exemplo, a relação entre número de instituições e a participação dessas instituições, sejam elas de quaisquer níveis de atuação, local, ou municipal, ou estadual? Porque muita gente questiona, por exemplo, o número de ONGs, de organizações não governamentais, ou o número de associações, de trabalhadores, de produtores. Qual seria essa relação? Existe uma relação entre número e qualidade? A gente pode dizer, quanto mais instituição, isso representa um avanço no trabalho da participação da Eu sociedade? acho que não. Né? Eu acho que a quantidade ela não representa a qualidade, né? A gente percebe que houve muitas, né, associações criadas, muitos sindicatos, muitas ONGs, mas a nossa compreensão, né, que estamos no GTA, estamos no PESACRE nessa labuta faz tempo, nós compreendemos que a qualidade da nossa participação ela não acontece de estar criando novas organizações. Ela acontece no momento, nesses espaços, nos conselhos, nos fóruns, nas redes e também, né, porque aí você tem como melhorar, por exemplo, a questão das políticas públicas, né? Então, eu acho que a quantidade ela não representa para nós a qualidade de maneira alguma. Mas vai haver, por exemplo, um aumento no número de associações de produtores. Isso é um fato positivo ou negativo nesse processo? Vocês percebem no movimento social
que há um crescimento desse número de organizações por uma questão de consciência ou por alguma outra razão? Olha, eu acho que o crescimento, somente dos trabalhadores, do ponto de vista de se organizar, eu acho que isso é positivo, né? Agora, nós estamos constatando, somente quando a gente vai para o trabalho de campo, vai no campo e percebe que esse crescimento ele não se dá um pouco pela questão da conscientização. É que o cara quer conseguir um crédito, o cara quer conseguir um financiamento e tal. Eu acho que a organização ela não tem que ser dessa maneira. A comunidade tem que levantar essas demandas para que essa comunidade se organize e possa resolver os seus problemas, né? Aí tem o problema do crédito, tem o problema da saúde, tem da educação, que a comunidade vive diversos problemas. E aí, por exemplo, muitas das associações que são criadas hoje é mais para pegar financiamento. Eu acho que isso não representa a qualidade do movimento. Eu acho que temos que melhorar muito, principalmente os sindicatos, trabalhar essa questão da conscientização política dos trabalhadores, porque muitos, por exemplo, em regiões, por exemplo, uma associação podia estar contemplando várias comunidades, e aí cada comunidade se cria uma associação. É um calhamaço de documento que tem que providenciar, os trabalhadores se atrapalham nesse processo mais administrativo, financeiro também, de prestação de contas, por aí vai. Isso complica muito. Acho que tem que aproveitar já as instâncias, as organizações que já existem. E aí eu acho que dá para fazer um trabalho muito mais qualificado e um trabalho mais com resultado positivo. E isso acontece da mesma forma, por exemplo, em organizações nas cidades, na zona urbana? As ONGs, né? Ou mesmo as entidades de representação? Eu acho que sim, eu acho que como a gente tem uma atuação mais direta no meio rural, a gente fala um pouco mais do meio rural, né? Agora essa coisa se estende também para a área urbana, né? Então é o mesmo procedimento. Eu acho que nós temos que compreender que a organização, seja ela qual for, ela tem que defender o interesse da comunidade. É isso que nós colocamos, é isso que nós sempre defendemos. E quais são os mecanismos, se a gente quiser pensar em promover ou fortalecer esses processos de participação? Quais seriam esses mecanismos para estar auxiliando nesse processo? Acho que além do processo de conscientização, acho que é o processo de capacitação. Por exemplo, se pegar um exemplo aqui dos conselhos, né? Os conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos nacionais, né? Que não importa a temática, se é meio ambiente, se é saúde, se é desenvolvimento rural, se é da reforma agrária. Eu acho que nesse momento hoje nós estamos vivendo, né? Que eu acho que nós estamos num novo momento no Acre, também no Brasil, que onde, por exemplo, um trabalhador rural, por exemplo, hoje é o presidente da República, né? Então eu acho que nós estamos num outro momento e eu acho que para a gente melhorar realmente a participação, né, da sociedade, ela tem que passar por um processo de educação, né? Então veja assim, os conselheiros têm muito a dar a sua parcela de contribuição, mas também eu acho que o Estado, né, tem que fomentar um pouco isso também. Quando eu falo Estado, eu não falo só o governo federal, estadual, eu falo os 3 níveis, municipal, estadual e federal, porque tem conselhos em 3 níveis. Eu acho que tem que fomentar a capacitação desses conselheiros, porque se um conselho, seja ele qual for, qual temática, funciona bem, com certeza a política que vai ser implementada também ela vai ter que funcionar bem. Quer dizer, a sociedade estaria acompanhando, ela é coparticipante, ela é sujeita, é protagonista desse processo. Então eu vejo muito pelo processo de capacitação e formação desses conselheiros. E o papel desses conselhos, a gente vê também muito a criação constante de novos conselhos, né? Nos 3 níveis, como você mencionou aí, municipal, estadual e nacional. Como se dá o funcionamento desses conselhos? Qual a importância, por exemplo, da participação de um cidadão comum que mora num bairro de uma cidade qualquer aqui do nosso estado? Qual seria a importância dele na participação desse conselho? Por que ele participaria de um conselho, por exemplo? Por exemplo, nós participamos do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável. Então, o PESACRE participa lá como uma instituição, né? Nós estamos defendendo uma instituição e todo um conjunto, né, do movimento social. Então, é uma representatividade muito grande. Você não está ali por si só. Você está representando uma instituição, você está representando todo um movimento que tem mais de 30 anos de caminhada, né? Então, quando você vai para uma instância dessa, que é de deliberar as políticas e tal, você tem que ir muito com conteúdo suficiente
para você debater, discutir e também, principalmente, elaborar propostas, sugerir propostas para melhorar, por exemplo, o desenvolvimento sustentável. Do ponto de vista mais local, por exemplo, aqui podia dar um exemplo, a questão lá da comunidade de São Salvador, que tem um comitê gestor do assentamento, onde as famílias participam. São 10 comunidades, cada comunidade tem um representante. Só te perguntando, lembrando que a gente está chegando nas 22 cidades do estado, onde fica a comunidade de São Salvador? A comunidade de São Salvador é um projeto de assentamento sustentável São Salvador, no município de Manso Lima, no Rio Moa. E aí são 10 comunidades. Cada comunidade tem um representante dentro do comitê gestor. Lá ele discute tudo, né? Discute o desenvolvimento da comunidade, discute os problemas da saúde e tal. Quer dizer, é uma instância, do ponto de vista micro, local, fundamental, né? De estar socializando as coisas, as experiências, o conhecimento, né? Os problemas também, né? De partilhar os problemas e também as soluções, as conquistas que ele almeja. Então, eu acho que esses fóruns, esses espaços, ele é fundamental para você discutir o desenvolvimento sustentável que a gente sempre coloca e almeja aqui no Acre. Né? E eles têm sido eficazes, fazendo uma avaliação bem... Eu acho que sim, né? Pela região que eles estão, né? Vamos dizer, a distância geográfica bastante distante, né? Mais ali do centro da cidade. Eu acho que tem resultados bastante positivos, né? Inclusive agora está tendo o lançamento do plano de uso do assentamento. Foi eles mesmos que traçaram o plano de uso de como é que tem que usar os recursos naturais, como é que tem que usar a terra, o solo, a água, né? E se a gente pensar, voltando um pouco para uma população urbana, né? Como seria essa participação a nível local? Qual seria o mecanismo, que formas a gente poderia criar, por exemplo, num bairro ou numa comunidade, na cidade? Olha, eu acho assim, Rio Branco está precisando muito disso. Eu moro ali no Manuel Julião e percebo que as associações de bairro têm que melhorar muito, né? Eu acho que tem que retomar todo esse trabalho, né? A forma eu não sei, a fórmula de como é que tem que retomar isso, mas acho que isso tem que ser retomado, né? Somente a criação das associações, não sei se um outro tipo de organização, se as associações já estão um pouco batidas, com que tipo, grupos, né? Informais, eu sei lá, eu acho que os bairros estão precisando disso. Quer dizer, é muito lixo no meio da rua, a cidade mal cuidada, eu acho que nós temos que melhorar muito. Eu acho que, somente na área urbana onde nós vivemos, porque nós somos fruto do meio, né? Vamos dizer, se esse meio está doente, está cheio de problema, nós com certeza vamos adoecer também. Então tem que cuidar da cidade como também os agricultores, os seringueiros e índios cuidam do meio rural. Nós temos que compreender que onde nós vivemos tem que ser um lugar limpo e que tenha, vamos dizer, a questão do ambiente tem que ser tratada da melhor maneira possível. Existem experiências que tragam um cuidado, um benefício à cidade com relação, por exemplo, à educação ambiental, alguma coisa nesse sentido, não só de associações, mas de outras organizações não governamentais, alguma coisa nesse sentido? Vamos pegar, por exemplo, a questão do lixo, né? Eu acho que tanto as prefeituras, né? Vou falar de modo geral, a prefeitura, o Estado, eu acho que o IMAC, o próprio a SEMEIA, Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu acho que teria que... SEMEIA não, SEMEIA, né? Secretaria de Meio Ambiente teria que fazer mais campanha, coisa mais de educação, ir nas escolas, né? Fazer fóruns, debates, discussões. Eu acho que está faltando isso. Tem que plantar árvore também na cidade, arborizar alguns... Nós começamos isso na época que o Edgar era secretário, lá em 1994, quando o Jorge era prefeito. Nós plantamos ali árvore no Manuel Julião. Né? Que pode ser uma iniciativa da comunidade. Né? Claro, eu acho que a cidade tem que propor também, a sociedade tem que participar. Agora, esses espaços têm que também ser demandados nos bairros. Né? Mas eu acho que está faltando também do poder público propor também algumas coisas do ponto de vista, principalmente essa questão do ambiental, porque a cidade de Rio Branco está bastante suja. Se você der uma rodada nos bairros, você percebe isso. E não é isso que queremos. Né? Não é isso que queremos nem que precisamos, né? Bem, nós vamos para um rápido intervalo e logo a gente volta a conversar com Paulo Brana sobre participação popular.
Nós estamos voltando com Ideias da Aldeia e estamos conversando aqui com Paulo Brana, que é agrônomo e coordenador do Grupo Pesacre. E Paulo, no primeiro bloco você colocou a questão da educação, né, nesse processo de participar, de incentivo, de imprimir qualidade à participação popular, né? O que se traria por educação? Por exemplo, simplesmente a gente divulgar informações na televisão seria eficaz nesse processo? O que precisaria ser feito nesse sentido, Paulo? Nós estávamos falando um pouco dessa questão dos bairros, né, do cuidar da cidade, né? Eu acho que as campanhas que eu me referi anteriormente, ela não diz respeito só à campanha na televisão ou no rádio, diz respeito à ida nos bairros, né? Eu acho que está faltando o governo ir mais, né? O município chegar mais perto da sociedade, perto da comunidade e discutir quais são as propostas, né? Então eu vejo muito da ação prática, né? Como cuidar do lixo, como ir nas escolas explicar essa coisa, né? Então eu acho que a educação ela tem que ser uma atividade mais prática, não só pela televisão. Eu acho que isso é fundamental, porque a questão da informação ela é passada por um universo bem maior. Mas eu acho que essa questão da ação local ela tem uma aplicabilidade e também uma compreensão muito mais eficaz do que do ponto de vista só passar lá, eu faço uma campanha, digo lá como é que tem que ser, não posso usar o fogo e tal, mas explique para mim como é que eu não devo queimar, por que eu não devo queimar na época de junho a outubro, e Rio Branco fica só fumaça, né? Que traz vários problemas de saúde para as crianças, para os idosos e para nós também, né, adultos, né, do ponto de vista aí. Então, assim, eu acho que essa coisa tem que melhorar muito, né? Eu não diria também só na área urbana, eu diria a mesma coisa para a área rural, né? Por que nós temos sempre que queimar, fazer queimadas para desenvolver um sistema de produção mais sustentável e tal, né? Eu acho que temos outras alternativas, outro sistema de produção que não precisa usar o fogo, né? Então, eu acho que temos que encontrar maneiras, do ponto de vista mais sustentável, e tudo isso passa por um processo de educação do povo, né? Então não existe mudança, né, sem um processo de educação do povo, sem envolvimento, sem empoderamento dessas pessoas para estar discutindo e implementando políticas que venham realmente trazer o bem-estar social da população. Certo, e aí você fala você colocou o exemplo do uso do fogo, né, que é muito comum ainda, não só na zona rural, como na cidade também, né? Mas a gente pegando no aspecto da produção, quais seriam as experiências ou as alternativas para o uso do fogo? Por exemplo, a FETACRE, junto com o sindicato, que faz parte também do GTA. A FETACRE é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Acre, né? E junto com outras ONGs, né, e o GTA em nível nacional, tem um programa chamado Proteger, né, que discute com os agricultores, com os índios, com os ribeirinhos, com os colonos, qual é a melhor forma, qual é a melhor alternativa de produzir sem o uso do fogo. E que existe, né? É o uso da leguminosa, é o manejo da capoeira, é o sistema agroflorestais, né? Você pode até um dia derrubar a floresta para fazer o roçado que você precisa comer, né? Acho que nós temos que pensar também na segurança alimentar. Mas depois que você já derrubou, por que tem que queimar todo ano? Eu acho que não precisa. Eu acho que nós temos tecnologia, tem pesquisa, já tem conhecimento que é possível produzir na Amazônia sem o uso do fogo. E eu acho que o Proteger, nós temos uma experiência muito bonita, né? Que são os puxiruns que fazem as oficinas com as comunidades, que discute qual é a melhor alternativa de se trabalhar a terra, trabalhar o solo sem o uso do fogo. Eu fiquei curiosa também com uma questão que você falou de empoderamento. O que é esse empoderamento? Empoderamento, essa palavra não é português, da língua portuguesa, né? Ela é da língua espanhola. E aí empoderar seria você formar a pessoa, para essa pessoa ser capaz de conduzir, por exemplo, qualquer processo. Se nós estamos desenvolvendo uma atividade agrícola, né, numa comunidade, essa comunidade tem que ser empoderada, ou seja, tem que ser capacitada, tem que ser preparada, tem que ser organizada para depois tocar com suas próprias pernas as coisas, né? Então, empoderar seria a própria comunidade ter a capacidade de tocar as coisas sem precisar de auxílio de um ou de outro.
E isso implicaria, por exemplo, numa cobrança maior dos mecanismos governamentais, alguma coisa assim? Eu acho que é uma coisa um pouco assim, por exemplo, se você empodera as comunidades, seja ela urbana, seja ela rural, com certeza essa comunidade vai ter uma participação muito maior. Se ela está preparada, se ela está, vamos dizer, com conhecimento, né, das coisas que estão acontecendo no dia a dia, ela vai ter como contribuir com a formulação e definição de política pública, com certeza bem melhor. Né? Uhum. E se a gente pega as formas como isso era trabalhado, as organizações em si, né? Por exemplo, a formação de associações de produtores há algumas décadas atrás, que colocava o produtor e dava alguns meios materiais, financeiros, ou o que quer que seja. Qual é a diferença de você ter uma comunidade com esses meios, né, materiais, e uma comunidade com esse tipo de trabalho de empoderamento? Eu pego muito exemplo concreto do projeto RECA. Que quando eu estava na CPT, trabalhei na igreja, acompanhei muito, continuo acompanhando pelo PESAGRE. Então a comunidade referência para mim, que vivi lá, morei lá, participei, é o RECA. Então o RECA, para mim, ele é uma comunidade que foi preparada, que pegou até recursos, vamos dizer, se preparou do ponto de vista da organização, do ponto de vista da produção, do ponto de vista do beneficiamento da agroindustrialização dos produtos, da comercialização e por aí vai, né? Então, o RECA hoje, por exemplo, eu diria com toda franqueza para você, depois de 15 anos de trabalho, né, e de um trabalho muito bonito, né, de plantar árvores, plantar frutífera e viver disso, né, garantir a segurança alimentar das famílias, garantir a melhoria de renda deles, a gente percebe que o RECA hoje ele tem condição tranquilamente de ser autossustentável, né? De não precisar mais de recursos como ele precisava fazer projeto do governo federal, como pegou o primeiro projeto que foi da SEBEM, que hoje acordei da Holanda, que foi o primeiro financiamento que o RECA pegou, o PEMACI e por aí vai. Hoje, pela produção que o RECA tem, desde o cupuaçu, da pupum e outros produtos, hoje eles têm condição de se sustentar, né? Porque a renda que é gerada no projeto, que envolve mais de 300 famílias, tem condição tranquilamente de tocar. Então essas pessoas hoje, claro que não são todos, mas a comunidade do RECA hoje ela está empoderada para tocar essa coisa. Ela está preparada, está capacitada. E isso tudo passou por um processo de educação, um processo de extensão participativa, um processo de pesquisa também participativa, onde o conhecimento ele é gerado no diálogo, né, do técnico com o agricultor, né? A mesma coisa pode ser gerada na área urbana também. Vamos dizer, a família que mora na área urbana, vamos dizer, o poder público tem que estar próximo disso, né? Vamos dizer, compreender que o cidadão está ali e ele tem condição de colaborar. É preciso envolvê-lo e capacitá-lo para isso. Mas deixa eu te perguntar então agora sobre essa questão da extensão participativa. O que difere a extensão participativa da tradicional? Ou poderia até perguntar, que diferença faz, o que seria a extensão participativa e que diferença faz na formação de um grupo, digamos assim? Faz muita diferença, porque o que é a extensão convencional? Era a extensão que se trabalhou na década de 70, onde se tinha os pacotes, definia tudo em Brasília, o Ministério da Agricultura e por aí a Secretaria de Agricultura definia tudo. Agora, a EMATER vai desenvolver esse projeto, tal comunidade, não sabia nem que comunidade era, mas tinha que fazer tudo aquilo que era pré-definido as coisas. A extensão participativa não, é construído com a comunidade. A comunidade tem uma demanda, nós instituições, o PESAG, por exemplo, trabalha com a extensão participativa. Nós também temos uma demanda enquanto instituição. Vamos dizer, o cruzamento, o diálogo entre as duas coisas, é gerado uma outra demanda. Essa outra demanda é que é a extensão participativa. Vamos dizer, há uma troca de informação, de conhecimento e de experiência, tanto do técnico quanto do agricultor. Então essa é a extensão que nós estamos trabalhando no meio rural. Há uma valorização do conhecimento do produtor, digamos assim? Total, né? Porque você pensar que o agricultor não tem conhecimento, aí é complicado, né? Eu acho que nós temos a humildade suficiente de compreender
que esse conhecimento ele vem de pai para filho, ele vem herdado de todos os ancestrais, né? Então esse conhecimento tem que ser valorizado. Você pega a experiência das comunidades indígenas, trabalha dessa maneira, né? Quer dizer, todo o conhecimento que foi gerado dentro da cultura tem que ser valorizado, tem que ser aplicado também. Não é só respeitado. Eu respeito o conhecimento indígena, respeito do seringueiro. Não, tem que respeitar, valorizar e aplicar. Né? Então essa aplicação desse conhecimento tradicional, que a gente chama de conhecimento tradicional, ele é fundamental para se discutir o desenvolvimento sustentável que tanto é colocado em pauta nas discussões. Mas isso gera o empoderamento? Eu gostei do empoderamento. Isso gera o empoderamento? Com certeza. Eu acho que o empoderamento ele parte da vontade de cada um, de mudança. Eu uso muito uma frase do Paulo Freire que diz assim: não existe mudança sem sonho, né? Como não existe sonho sem esperança. Então, eu acho que nós estamos construindo um pouco isso com as comunidades. Né? As comunidades têm um sonho de melhorar sua renda, melhorar sua qualidade de vida. E nós, como técnico, temos um sonho também de estar dando contribuição no nosso serviço, mas também de ver eles bem, né? Então, esse processo de construção conjunta é que é a extensão e a pesquisa participativa. E se a gente pegar esse sonho e experiências como, por exemplo, a do RECA que você citou, que iniciaram há 15 anos atrás, você acha que esse processo que vem acontecendo de empoderamento dessas organizações, de até uma melhor qualificação das organizações que estão à frente desse trabalho, você acha que daqui a alguns anos a gente teria, daqui a um curto, perguntaria assim, a curto, médio ou longo prazo nós teríamos uma participação realmente efetiva no processo de definição de políticas públicas? Eu acredito muito nisso, né? Nós estamos no movimento social justamente para isso. E eu diria com assim, um dado concreto. Eu acho que o GTA, que é o Grupo de Trabalho Amazônico, que nós fazemos parte da Secretaria Executiva, que congrega 525 instituições na Amazônia inteira e 25 aqui no Acre, vamos dizer que são vários segmentos, desde do índio, do seringueiro, do colono, do sindicato, das associações, das ONGs, estão tudo aí dentro, né? E nós, dentro do GTA, temos um plano de capacitação das lideranças em política pública, né? E isso nós vamos começar a aplicar esse ano. Então, nós já estamos nos preparando do ponto de vista da capacitação das lideranças que estão na linha de frente, das associações, dos sindicatos, das ONGs, para ter uma efetivação, vamos dizer, ser mais proativos do ponto de vista desses espaços, seja no Conselho, seja em fóruns nacionais, estaduais e municipais. Eu acho que esse processo de capacitação ele está em curso. Agora, eu acredito que isso vai melhorar muito. Agora, cabe também ao movimento social dizer isso para si mesmo. Né? Não temos que esperar do governo, não temos que esperar as coisas virem e vai acontecer no estalar de dedo. Eu acho que isso nós temos que conquistar. O movimento social no Acre tem uma história. Então, todos os espaços que nós estamos conquistando deve a essa luta, né, constante do dia a dia, cotidiana nossa, que é ocupar os espaços para estar definindo políticas públicas que realmente venham buscar o desenvolvimento sustentável, garantir a segurança alimentar das famílias e a qualidade de vida do povo como um todo, né? Bruno, nós agradecemos muito a tua participação aqui. Lembrando que nós estamos chegando às 22 cidades do estado do Acre, né? E com certeza você vai ser ouvido em todas as cidades o que você colocou. A gente agradece muito a tua presença. Eu também, em nome do PESACRE, né? Agradeço também a oportunidade, em nome também do GTA. E com certeza, na hora que precisar da nossa colaboração, está colocando as experiências, está colocando também o nosso trabalho que nós desenvolvemos no Acre, no sul do Amazonas e no noroeste de Rondônia, estamos à disposição. Nós é que agradecemos também o espaço aqui da TV Aldeia, para estar colocando um pouco a experiência que nós temos de campo aí nessa área, tanto rural, também urbana em alguns momentos, como a gente está no confronto, no diálogo do dia a dia. E nós vamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nos vemos no próximo programa.